Me chamou a atenção, né, os ministros estarem comentando o caso do Carlos Lupe, né, que encobriu ali os atos do 1º de maio. Ninguém comentou, né, sobre a questão do Dia do Trabalho e comentaram sobre a questão do Carlos Lupe. Mas a imprensa perguntou, sim, você pode ou não comentar o assunto. Então, o Carlos Lupe está vivendo uma fritura dentro do governo, sem dúvida, muito da parte da esquerda, que são os ministros, é a tendência política, né, o espectro político que tem mais interesse nessa vaga do Ministério do Trabalho. O Centrão não tem interesse nenhum nesse ministério, então está ali quietinho. Então tem uma fritura. O que eu ouvi da parte dos investigadores até agora, tanto da Polícia Federal quanto da CGU, não tem nada contra o ministro, a não ser a prevaricação, o que pode ser muito também, mas envolvimento mesmo com os desvios de recursos, até este momento não tem nada da investigação que sugira uma participação aí do ministro. Então, o presidente Lula não tem uma característica de enfrentar esse tipo de problema de uma forma direta, né? Ele vai deixando ali o ministro ser fritado, até que chega uma hora que não tem mais condições e ele faz lá, o ministro mesmo, pedir para sair. Mas nesse momento também, Mauro, tem algumas equações da política que precisam ser analisadas. O Carlos Lupe saindo do governo, ele traz mais ainda para o colo do presidente Lula essa crise aí com os aposentados, que é uma crise que todo mundo entende, porque todo mundo tem um aposentado aí na família e se preocupa, né, com esse tipo de questão. Então, o ministro é uma indicação do presidente Lula. O presidente do INSS é uma indicação do ministro Lupe. Então, essa escadinha, ela vai subindo. Então, não sei se essa palavra existe, uma culpa do ministro com relação, né, uma demissão, vai colocar o ministro aí sob questão, pode ser uma demissão por questões de inviabilidade política ou por envolvimento ali com a crise, mas se for por inviabilidade política, isso vai atingir o presidente da República. E também vai estabelecer ali uma régua, né? Então, o ministro que o ministério dele tiver algum caso de corrupção, vai ter que ser demitido. É isso que a gente viu ocorrer ali na época da Dilma, da chamada faxina, que cada denúncia que saía na imprensa, aí sim denúncias envolvendo corrupção, ela demitia o ministro como resposta, depois ela chamou aquilo de faxina. Não é que ela era incompetente para contratar os seus ministros, né? Isso tentou-se, com essa expressão, com essa palavra faxina, disfarçar a incompetência da Dilma para poder compor um ministério que não tivesse todo envolvido em corrupção, e foram vários ministros, 5 ministros que caíram no governo da Dilma. Então, não é fácil montar esse xadrez, porque a demissão do Lupe, fechando aqui essa história, vai esbarrar aí no presidente Lula, e ele é que vai ter que explicar essa história. Então, acho que nesse momento, o Lupe ainda tem uma defesa ali no governo, tem uma defesa dos órgãos de investigação, essas defesas são faladas para a gente, né, de uma forma mais reservada, até porque eles estão tocando as investigações, e ele está se segurando ali. Na minha avaliação, um pouco de experiência aí do que eu acompanho no Congresso, se vier uma denúncia ligando o ministro ao esquema, aí a gente vai ver aquele diário oficial saindo no dia seguinte com o pedido de demissão do ministro.